Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe o ensinamento de tua mãe, porque serão como uma grinalda de graça para a tua cabeça e colar para o teu pescoço. Esse é o texto de Provérbios, capítulo 1, versos 8 e 9, e que nós vamos analisar aqui utilizando uma ferramenta de inteligência artificial. Nós estamos fazendo uma sequência de vídeos com estudos bíblicos, usando essa ferramenta de inteligência artificial para nos ajudar a fazer o estudo bíblico baseado num texto da Bíblia. E aí a gente faz aqui uma crítica para ver se essa ferramenta ela é confiável no seu estudo, se o que ela nos oferece é uma interpretação correta, ou se tem algum problema em utilizar esse tipo de ferramenta aqui. Então, acompanhe comigo o estudo e a gente vai fazer a crítica. A gente vai fazendo a crítica na medida que ele mostrar e depois no final a gente faz uma conclusão para ver se dá para a gente utilizar ou não. Então, o texto proposto aqui, ele vai pegar esse texto e vai fazer uma explicação por partes nesse texto, né? Então, ele começa dizendo aqui, filho meu, né? Ele coloca ali a primeira parte do texto e diz que o texto tem um tom pessoal e afetuoso, mostra relacionamento de proximidade e cuidado. Um pai ou mãe instruindo o filho indica também que a sabedoria bíblica deve ser transmitida de geração em geração. Então ele começa fazendo esta observação. Ouve a instrução do teu pai, representa a orientação, disciplina e valores transmitidos pelo pai. Ouvir significa não apenas escutar, mas acolher e obedecer. Esse é um tema bastante importante no contexto bíblico, né? E aqui ele reforça essa interpretação, que faz bastante sentido, por sinal, de que o ouvir ele está muito além do que o simples escutar, né? Mas é realmente você acatar aquilo que o pai lhe transmite. Não deixes o ensinamento de tua mãe. Complementa a voz paterna com o ensino da mãe. Isso mostra que tanto o pai quanto a mãe têm papel fundamental na formação moral e espiritual do filho. Serão como a grinalda de graça para a tua cabeça. As instruções recebidas é comparada a um enfeite de honra. Na cultura da época, coroas, grinaldas ou diademas eram sinais de vitória, dignidade e beleza. Assim, o ensino dos pais embeleza e dignifica a vida do filho. Então, está aí uma boa interpretação, uma boa aplicação desse texto. E colar para o teu pescoço. Da mesma forma, o ensino é comparado a adornos de valor. Mostra que os princípios aprendidos não são peso ou fardo, mas algo que traz beleza, honra e reconhecimento. E aí ele faz aqui uma aplicação dizendo o seguinte: o texto nos ensina que a família é a primeira escola da sabedoria, ok? Respeitar e valorizar os conselhos dos pais protege contra erros e traz honra. A obediência aos princípios corretos é algo que embeleza a vida, tornando-as mais digna, respeitada e abençoada. O verdadeiro adorno de uma pessoa não está em joias externas, mas em viver conforme a sabedoria e disciplina ensinada por Deus através dos pais. Então, está aí uma excelente aplicação desse texto, muito coerente até aqui nesse estudo, né? Aí ele vai dizer o seguinte: quer que eu prepare também uma explicação em forma de um esboço de sermão para aplicar em uma pregação ou estudo bíblico em grupo? Me pareceu interessante a proposta dele. Eu falei, tá, tudo bem, sim, vamos lá. Então ele vai fazer então agora o seguinte: ele vai preparar então esse esboço de um sermão. Né? O esboço de um sermão geralmente é um texto onde você traz os pontos principais, né, que você quer explorar durante o sermão. Não é o sermão escrito, né, como às vezes pode se imaginar, mas são os tópicos, né, que você pretende explorar. Então aqui está.
Então ele fala que na introdução desse seu sermão ou desse seu ensino, né, você poderia mostrar que o livro de Provérbios é um manual de sabedoria prática para a vida. Logo no início, Salomão ressalta a importância de ouvir os conselhos da família. Em um mundo onde muitos desprezam a autoridade, o texto nos lembra que os ensinamentos corretos dos pais são um tesouro para a vida. Então, é isso que ele propõe na introdução desse estudo, né, desse sermão, desse esboço. Depois, no ponto 2, a instrução dos pais. Filho meu, tom carinhoso, proximidade, importante. Pai e mãe são apresentados como os primeiros mestres. A instrução não é opcional, mas essencial. E a aplicação, devemos valorizar a herança de fé, disciplina e valores que recebemos. Então, depois, sobre a questão do enfeite, né, da sabedoria, o ensino dos pais não é peso, mas adorno. A sabedoria recebida no lar embeleza a vida e gera respeito. E aplicação, o jovem que ouve seus pais terá uma vida mais digna e respeitada. Aplicações práticas, ele traz aqui aos filhos. Obedecer e valorizar a voz dos pais é obedecer a Deus. A rebeldia traz dor, a obediência traz honra. Aos pais, nossa responsabilidade é ensinar com amor e firmeza. O maior legado que podemos deixar é a instrução na fé. E a todos nós, o verdadeiro adorno da vida não são bens ou status, mas a sabedoria de Deus aplicada no dia a dia. Então tá aí um bom tema, né? E aí ele faz aqui uma conclusão, inclusive, né? É um bom tema aí para você fazer um estudo, para você desenvolver. Só que ele vai além. Ele fala assim no final: ó, quer que eu também prepare uma ilustração ou história curta, exemplo prático ou parábola para enriquecer esse sermão? Acho que você já ouviu alguma coisa desse tipo em alguma pregação, em algum estudo, né? Então vamos ver. E eu falei: quero que você mostre. Então vamos ver o que ele fez aqui. Ele fala assim: ó, uma boa ilustração ajuda a fixar a mensagem no coração. Vou sugerir uma que se conecta bem com Provérbios 1, 8, 9. Ilustração: a corrente de ouro. Conta-se a história de um jovem que recebeu de sua mãe um colar de ouro simples, no dia em que saiu de sua casa para estudar em outra cidade. Antes de partir, ela lhe disse: meu filho, este colar não é apenas um enfeite, ele é um símbolo. Quando você o usar, lembre-se de que carrega consigo o amor, os conselhos e as orações de seus pais. Que ele seja para você um lembrete de que o caminho certo sempre trará honra e proteção. O jovem partiu, e em momentos de tentação, quando estava prestes a tomar decisões erradas, lembrava daquele colar e das palavras de sua mãe. Aquilo o fez recuar de muitos caminhos perigosos. Anos passaram, já formado e bem-sucedido, ele disse em seu discurso: não foi o ouro desse colar que me sustentou, mas o ensinamento de meus pais que ele representava. Interessante, interessante. Uma boa ilustração, uma boa história que ele criou aqui. Então tá aí, ó. Veja que não só fez a aplicação do texto bíblico, né, a explicação ali do texto bíblico, uma explicação um pouco mais teológica, mas também trouxe aí essa possibilidade de expansão para uma aplicação prática, quer seja num sermão, quer seja num estudo, quer seja numa conversa em família, né? Então, a princípio, me pareceu bem feito o texto, bem feito o estudo. Eu não vi particularmente nada de errado na sugestão da IA, o que me sugere que as inteligências artificiais podem sim ser uma boa ferramenta para estudo bíblico. Elas podem te ajudar, inclusive, a enriquecer o seu conhecimento de Deus, da sua palavra, né, e crescer na fé. Agora, é importante que a gente faça isso com consciência e aplicando crítica, tá? Você precisa ver o que a inteligência artificial está sugerindo e ver se aquilo é coerente, né? Se aquilo está alinhado aos valores bíblicos, aos valores tradicionais da teologia cristã, e se estiver, não há problema nenhum em utilizar. Nesse texto aqui, nesse estudo, pelo menos eu achei que está bem tranquilo.
Então, se você gostou desse estudo, eu quero que você se inscreva no canal, que você acompanhe os nossos vídeos, porque a gente está fazendo uma série de estudos nesse sentido, para a gente verificar se é possível mesmo a gente utilizar as inteligências artificiais que muito têm nos ajudado. Deus te abençoe em nome de Jesus.